Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Entre Elas. Você conhece algum autista? Na sua família, por exemplo, na sua vizinhança? Filho de algum amigo? Hein? É sobre isso que a gente conversa hoje. Se a sociedade está preparada para acolher esse ser especial. A escola, a rede hospitalar, a vizinhança, os amigos, hein? O que você me diz sobre isso? A gente faz essa mesma pergunta hoje ao Dr. Valério Rezende, que vai ajudar a gente e a você a responder. Não é isso, doutor? É isso mesmo, meninas. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Meninas, foi tão agradável. Ai, meu Deus! Entre elas, essas meninas maravilhosas que vocês são mesmo, porque toda vez que a gente vem aqui, né, já é a segunda vez que eu estou vindo e a primeira vez fluiu tão bem, né? E hoje a gente vai falar desse tema tão sensível. Hoje é um tema que está muito presente na sociedade e a gente não pode mais ficar sem falar. A gente tem que falar mesmo, a gente tem que ter essa obrigação de levar esse tema esclarecer, a todos, né, doutor? Exato, levar a todos os cantinhos. E hoje eu não venho muito como doutor, né? Eu venho mais hoje como pai, né? Um pai atípico, né? Eu tenho na minha casa 2 crianças autistas, né? O Matheus e a Laurinha. E vim contar um pouquinho para vocês de como foi isso na minha vida, de como são os desafios nossos como pai, deles como criança, no seu neurodesenvolvimento, né? Para a gente poder trazer um pouquinho de luz para quem está precisando, porque, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Tem muita gente sem luz no fim do túnel. E o túnel, às vezes, é tão profundo que a pessoa não sabe nem mais como sair de lá. Então, acho que essa é a nossa obrigação aqui hoje, né? Vamos lá. Trazer informação, né? É isso aí. Como é que a sua história começa, doutor? A minha história começa lá em 2019, quando o Matheus nasceu, né? Tava tudo muito bem e, de repente, vemos um momento de trevas no mundo, né? Que foi aquela pandemia que terrível. Nós passamos e aquilo mudou todo o comportamento social do mundo. E, assim, até os 8 meses, o Matheus tinha um desenvolvimento tido por nós normal, né? Não chamava atenção em nada e tudo. E aí a primeira coisinha que começou a ter maior dificuldade foi a comunicação. Aí ele não apontava, ele também começou a ter uma dificuldade grande de andar. O Matheus foi andar com 1 ano e 5 meses, quase, entendeu? E para falar, então, foi assim, terrível. O Matheus começou a falar mesmo com 4 anos de idade. E, então, assim, lá atrás, quando tudo isso começou pra gente, foi algo que foi mostrando alguns comportamentos que estavam um pouco fora do neurodesenvolvimento de uma criança típica naquele momento de vida. E aí a gente começou a olhar, né? Tinha um amigo ali que tinha uma criança autista e não era tão ainda acentuado, um outro também, e aí começa um conversar com o outro e acendendo algumas luzes, né? E eu falo muito assim, tanto eu quanto o Luciano, em casa, somos da área de saúde, né? Eu sou cirurgião, bucomaxilo, Luciano oncologista. A gente correu rápido e foi procurar informações teóricas mesmo, né? Sobre o autismo. Então a gente começou a ler sobre aquilo, começou a pensar, gente, vai chegar um momento que a gente precisa de ter uma referência aqui sobre o que está acontecendo com o Mateuzinho. Então, quando ele fez 2 anos e 4 meses, que era o limite, assim, né, da espera para alguns comportamentos, como, por exemplo, a comunicação que não era efetiva, a fala e tudo mais, a gente começou a falar, ó, vamos atrás do médico porque a gente precisa desse diagnóstico, a gente precisa entender isso. E aí encontramos o Dr. Marcelo Masrua, lá em Vitória, conseguimos a consulta com ele, foi agilizada essa consulta, e saímos de lá com um laudo do Matheus, autista. Eu lembro muito desse dia... Esse diagnóstico demorou muito, doutor? Não. E aí que as pessoas se enganam. Foi uma consulta de meia hora. É mesmo? Só de avaliação comportamental dele, tá olhando ele, comportamento do Matheus ali naquele momento e a conversa comigo e com a minha esposa. E aí, de repente, ele, então, pessoal, o Matheus é autista, eu vou fazer o laudo para vocês, vamos começar as terapias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Para mim, foi assim, tipo, como assim? Nossa. Peraí, calma aí. Começa de novo, fala de novo, como assim? E eu fiz uma pergunta que é uma pergunta que eu acho que todo mundo faz. Eu fiz para ele essa pergunta. Falei, Marcelo,
uma vez autista, tem como não ser mais autista? Ele falou, não, Valério, uma Não vez tem cura. autista, é autista pro resto da vida. E esse dia foi um dia muito marcante, que assim, foi o dia que, acho que foi a primeira e última vez mesmo que eu chorei mesmo. Eu vim de Vitória a Cachoeira, dirigindo, sendo no banco de trás com ele e chorando. E a gente sem comunicação no carro, eu vim chorando de lá até entrar no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, tomando banho, eu falei assim, nunca mais eu vou chorar por isso. Porque tem como desenvolver meu filho. Tem como fazer o meu filho ter uma funcionalidade que ele vai se encaixar na sociedade. E isso depende de mim agora. Isso depende da minha família agora. Isso depende do que eu vou fazer agora. Aí eu falei, cara, eu vou ser um pai melhor, vou ser um pai mais forte, vou ser um pai mais rápido, vou trabalhar mais, vou entender mais as questões sociais, vou me envolver mais com isso, com aquilo. E eu falei, nunca mais eu choro por conta disso. E aí foi pra cima. A gente começou nesse momento, né? Foi um momento marcante, assim. Começou a trabalhar, a procurar as terapias. E aí conseguimos rapidamente as terapias, né? E parece, eu contando assim dessa forma, que foi muito fácil, né? Eu peguei um artigo, li, foi ótimo. Consegui uma consulta com referência. Eu consegui as terapias. É muita pesquisa. Tudo é difícil. Né? Meninas, aí é que mora o problema. Quando eu tive o contato pela primeira vez, eu também sou um ser humano. Eu tive crise de ansiedade. Claro. Eu fiquei com medo. Claro. Eu tive problema até na minha profissão, até de relacionamento, porque você estava tão à flor da pele que você precisava entender o que estava acontecendo, sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento das pessoas. O que as pessoas estão vivendo? Essa é a empatia de verdade, né? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o seguinte, quem nós vamos levar o Matheus? Por sorte, como eu te disse, a minha condição hoje me oferece um leque de pessoas importantes, conhecidas e com conhecimento na área de saúde. Eu liguei para uma prima, que era neurologista em Vitória, e um dia eu estava com a consulta marcada com o Dr. Marcelo. Isso é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. E sabe quanto custou a consulta? Na época, acho que foi em 2021, R$ 1.800. Não é fácil, doutor. Pergunta, quanto que é o salário mínimo mesmo hoje? 1.618. E o autista só nasce na casa de quem tem dinheiro? Não. Veja o tamanho do problema que a gente vai construir aqui para parar com esse negócio de ser bonitinho. Isso não é bonito, gente. Isso dói de você ficar desesperado, sabe? Às vezes eu vejo as mães, o que as mães estão vivendo, sabe? Tem artigos que mostram que mães de autistas vivem o mesmo estresse emocional aos soldados no fronte de guerra na Segunda Guerra Mundial. Vejam bem como isso é de arrepiar, sabe? É de arrepiar, é assustador mesmo. E é isso que a gente está vivendo. Consegui a consulta, foi lá, trouxe o diagnóstico, vamos tratar. E agora? Aonde? Aonde que trata? Plano de saúde? Não, não tem nada aqui não. Não. Aonde que é? Aí tinha a clínica aqui em Cachoeiro, não vou citar nomes de clínica, tá, pessoal? Mas tinha a clínica que era pioneira aqui, a gente conseguiu entrar lá rapidamente e fez uma série de avaliações com o Matheus antes de começar o tratamento. Então demorou uns 3 ou 4 meses ainda para começar efetivamente o tratamento. E ele tinha quantos anos nessa época, doutor? 2 anos e 4 meses, que foi quando a gente teve o diagnóstico. Então ele começou a tratar menos com 2 anos e 7, 2 anos e 8. Agora, outra coisa assustadora. Tudo particular. Eu cheguei a receber boleto de 9, de 10, de 11 mil reais. Mês. Meu Deus. Mês. E aí aquilo era tão assustador, porque assim, também construindo a minha vida naquele momento, né? Luciana também. E vejam bem, olha o que eu estou falando. Estou falando de 2 pessoas que trabalham numa profissão que tem como tirar recurso dela. 2 pessoas que têm contexto familiar. Meus pais, eles estavam ali. Não são ricos, né? Meu sogro, minha sogra, mas eles são pessoas que estavam ali com a gente. E olha só os desafios que a gente teve. Bom, fizemos isso. Valeu a pena,
O Matheus evoluiu, teve um desenvolvimento neural muito bom. Nessa clínica ele fez exatamente o quê? Fonoaudiólogo? Fono, ele fez terapia ocupacional, ele fez psicólogo. É uma série de situações onde ele vai fazendo aquela rotina diária. Porque o que você tem de diferente do autismo, na verdade, é a forma como ele aprende. Por isso que precisa individualizar cada um e evoluir cada um de acordo com o seu foco, entendeu? Cada um tem um foco diferente em alguma coisa. Então, se você consegue canalizar isso, você consegue ter uma pessoa em excelência, uma pessoa super neurodesenvolvida, sabe? Uma pessoa super dotada. Então, isso é um ponto que a gente precisa entender também. Então, assim, pessoal, por que eu falo isso? Porque a minha condição social, ela me deu como atingir coisas muito rápidas. Mas, como eu disse, eu tive problema social, eu tive problema financeiro. Eu pago conta até hoje daquela época. Eu tive problema no casamento. Eu fiquei 6 meses sem dormir com minha esposa, porque ele mamava e ele só dependia de dormir com ela. E às vezes eu ali estava até atrapalhando. E aquilo ficava assim, tipo, a minha esposa está lá acordada, eu não. Eu ficava do lado ali, ficava, enquanto eu não dormir, eu não vou dormir. Vamos ficar aqui todo mundo junto. E isso traz uma série de problemas. E aí vem o primeiro problema que eu acho que a gente deve discutir. Existem dados que mostram que 80% dos casamentos onde tem um autista acabaram. Nossa, 80% dos casamentos. 80% acabaram. E as mães estão solteiras, cuidando praticamente sozinha dos filhos. Você não vê homem fazendo isso que eu estou fazendo aqui, não, vê? Não. A gente só tem as mulheres. Se mandam. Exatamente. Eu vejo muito isso, assim, a maioria tem até uma irresponsabilidade mesmo, sabe? De sair e não achar que aquilo ali está tudo bem, porque eu saí de casa, acabou o casamento, não aguento mais isso aqui. Pelo amor de Deus, é seu filho pro resto da vida. E esse contexto de família, no neurodesenvolvimento de uma criança, é fundamental para que ele tenha um neurodesenvolvimento saudável, sabe? E olha só o tamanho do problema social. Eu ouço muito mães serem julgadas. Essa mulher é muito enjoada. Essa mulher é muito histérica. Essa mulher, ninguém consegue falar com ela. Ela é brigona. Ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro. Gente, essa mulher não tem tempo de tomar banho. Essa mulher não está indo trabalhar. Essa mulher não está tendo vida social. Não está indo para uma festa, não está conversando com um amigo, não está fazendo nada. Ela está sozinha com uma criança que assim, demanda atenção. Absorve o tempo todo. Exato, que é o tempo todo. Eu falo muito isso. Uma criança é um livro em branco, né? As pessoas falam isso. O autista é um livro por dia. Se você errar naquele momento, o outro dia vai ser pior. Mas se você acerta hoje, o outro dia vai ser melhor. Então eu costumo dizer isso, é tudo um dia após o outro. Aí é que vem a sua pergunta. A sociedade está pronta para entender isso? A gente está pronto para entender isso? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. E para mim isso só importou na minha vida de verdade depois que eu virei pai de autista. Tenho vergonha de falar isso. Até antes disso eu não tinha conhecimento, não sabia o que estava acontecendo, nem nada. Mas eu falo muito isso, porque eu acredito muito em Deus e eu acho que Deus coloca as pessoas e as coisas certas na vida da gente no momento certo. Para acordar, talvez, missões que a gente tem aqui. Sim. Sabe? E eles foram uma missão na minha vida. Eu mudei da água para o vinho em relação a muitas coisas. Por exemplo, comunicar. Eu gosto de comunicar, eu gosto de levar informação, eu gosto de falar com as pessoas. Mas isso era uma coisa que eu tinha em mim e estava escondido. Eu tinha largado de lado. Queria comunicar, nossa, Deus me livre, ficar lá, gravar vídeo, fazer isso. Como isso é importante para esclarecer. Como isso é importante para dar uma luzinha no final do túnel para alguém. Que está assistindo, né? O nosso testemunho em relação ao que a gente vive na nossa vida real, ele pode fazer diferença, pode salvar pessoas. Só de você mostrar um caminho para alguém, já é algo que você pode mudar uma trajetória. Tá entendendo? Então, assim, eu não acho que a sociedade ainda está preparada para isso. Eu acho que a sociedade tem um desconhecimento muito grande. Mas se você olhar, o nosso problema é muito maior. Porque, assim, a gente vive num país que não adianta. O Brasil é um país vulnerável.
Vulnerável. Porque é um país vulnerável educacional, financeiramente, tudo. Socialmente, segurança. Sim. Tudo que no Brasil é vulnerável, é difícil. E aí o contexto maior, macro da população, fica vivendo nesse contexto vulnerável. Sim. Então a gente vai construindo contextos de famílias vulneráveis, de pessoas vulneráveis. E aí viram massa de manobra na mão de muita gente. Isso me preocupa muito, porque, como eu disse, o desespero é tão grande, numa madrugada de uma criança gritando, 1 hora, 2 horas sem parar, que qualquer pessoa que te estenda a mão, mesmo que seja para te usar naquele momento, você vai. É muita vulnerabilidade. E é por isso que a gente tem que levar isso para a sociedade de uma forma mais ampla. A gente tem que conversar com a sociedade para que a sociedade entenda isso. A gente tem que acolher, mas não é acolher momentaneamente, a gente tem que acolher de verdade. Eu falo muito isso hoje. O meu filho vai conviver com o seu filho. Ele vai na sua casa e você vai ver uma pessoa com um comportamento diferente. Quando você vê uma criancinha, é bonitinho. Ai, que lindinho, que bonitinho. Mas daqui a pouco ele é adolescente, fedorento, tem CC, entendeu? Aquelas penugem no rosto. Depois vira um adulto. Qual a idade do seu filho hoje? O Matheus está com 7 e a Laura com 3,5. Então, assim, será que vai ver criança pro resto da vida? Não vai, né? Então, vai ter um contexto onde eles vão ter que se incorporar na sociedade. E a sociedade realmente não está pronta para entender isso. A gente não entende nem as pessoas típicas que são diferentes umas das outras. A gente está num país totalmente repartido, tudo no Brasil é repartido. Você não é igual a mim, eu não gosto de você. Que isso, gente? Então, olha só o que a gente está vivendo, isso. Sabe? Exatamente então, isso. Então, é bem que E isso, ele estuda onde? Quer dizer, numa escola tradicional, numa escola pública, numa escola particular? O Matheus estuda numa escola particular, em Cachoeiro, que é uma escola que eu considero ser muito boa, né? E tem investimento, né? Vamos dizer assim, da gente saindo para a educação dele. É uma escola bem tradicional, bem convencional, sabe? Não é bilíngue, né? É uma escola já normal, nossa língua mesmo, porque também o bilíngue no momento da criança autista atrapalha até para ele começar a falar, sabe? Então a gente tem essa educação dele sendo feita. Mas é um grande desafio, porque profissionais às vezes não estão preparados, os professores não estão preparados, a gente não tem assistente terapêutico, que às vezes precisa. O Matheus já teve uns 10 assistentes terapêuticos, e isso não é escola particular. Imagine esse contexto numa escola pública. Sabe uma outra coisa que está acontecendo? Eu tenho rodado muito fazendo palestras, falando sobre isso, levando esse testemunho. E eu tenho encontrado professoras doentes, porque elas não foram preparadas. Eles simplesmente pegaram todo mundo, jogaram numa sala e falaram, se vire. Se vira. Gente, isso é uma covardia. A gente está nivelando o futuro da nossa nação, que são essas crianças, que são os nossos jovens, por baixo. A gente não pega um talento e foca no talento e joga aquilo para cima. A gente está nivelando todo mundo lá embaixo. Se uma pessoa é talentosa para uma coisa, para, senão seus amigos vão ficar com inveja, o outro não faz o que você faz, fica para cá. A gente está falando de neurodiversidade, de pessoas diferentes, sabe? E olha só o que está acontecendo no Brasil. É muito complicado isso, esse contexto é muito complicado porque a gente vai ter muito tropeço. Só que eu não sei se a gente tem mais tempo para isso. Vejam bem, estatisticamente falando, em 2004 a gente tinha a cada 168 nascimentos, um era autista. Em 2025, essa estatística mudou para 1 em 31. Cada 31 nascidos, um é autista. Você tem uma explicação para isso? Como eu disse, eu acho que o mundo mudou muito rápido nos últimos 20 anos. Né? O que demorava-se para ter de mudança tecnológica ou comportamental na década de 70, 80, demorava muito. O mundo mudou muito rápido. E eu vejo que isso aí afetou, porque assim, genética é uma coisa, mas a genética ela pode ser alterada pelo meio que você vive. Alguma coisa do fenótipo deve ter acontecido, inclusive na minha geração, comigo ou com outras pessoas da minha geração, porque é essa geração nossa que está tendo maioria de filhos autistas, sabe? Sim. E está passando isso geneticamente. E às vezes sem histórico familiar.
sem nenhum histórico familiar. Então, assim, eu acredito que essas mudanças de tecnologia, celular, muita tela, alimentação, tudo isso fez com que a gente tivesse um aumento de casos. Agora, isso assim, em cima do que eu leio, em cima do que eu estudo. Mas a pergunta do milhão é, qual é a causa do autismo? Ninguém Donald sabe. Trump tentou descobrir agora, recentemente. Eu acho que ele quebrou a cara bonito. Né? É. Falou que ia descobrir, achou lá de pirona como uma das causas. Então, assim, vejam bem, essa é a pergunta do milhão. Eu acho muito difícil isso, muito difícil. Mas eu acho que uma hora a gente consegue chegar lá. Acho que uma hora a gente Você chega. acha que se descobrir a causa é um caminho para a cura? Então, não é... E como cura uma coisa que não é doença? Exato, não é cura, né? Porque aí tem uma outra coisa acontecendo também, que tem artigos que mostram que o autismo pode ser a nova mudança evolutiva do mundo. Exatamente. Um novo degrau evolutivo do Na mundo. verdade, isso é uma questão mais espiritual, de evolução, do que propriamente de ciência. Então, Por quê? Porque o neurodivergente, ele tem características que vão ajudar muito na construção e na transformação do planeta. e são muito próprias, sabe? Exatamente. Eles evoluem numa certa área. Eu tenho um amigo que tem uma filha autista que ela tem 40 e poucos anos. Ela nem fala. Nem fala. Não. O autismo dela é bem evoluído, os pais sempre cuidaram. Tiveram o diagnóstico, ela já tinha 5 anos. Então, uma coisa assim. A Joana Paula é uma pessoa tão interessante. Ela conhece todos os times do planeta Terra. Todos os times de Muito futebol. legal. Cada jogo que ela assiste, os pais têm todos os canais de esporte. Ela bota a camisa do time. Ela tem dificuldade de falar, pois ela sabe o nome de todos os jogadores. Sabe aquele nome mais difícil do mundo? Russo, polonês. Ela sabe falar. Então é muito interessante. Eu vi um filme que ele fez assim na minha cabeça, ó. Já viu O Contador? Já. Filmaço, né? Filmaço, Eu adoro. vi 3 vezes o Contador. Eu vi 3 vezes o Contador. Amo o Contador. E isso abre um novo leque. Que pessoas são essas? É. Eu acho que são as pessoas do futuro. Que vão povoar esse planeta, que vão ensinar pra gente como cuidar melhor do planeta, da Terra. Bom, isso aí são crenças minhas. Mas eu concordo. Sabe? Eu Porque concordo. não é possível, Marilene. Não é possível. A gente nunca Alguma viu coisa nascer tem que tanto acontecer. autista. E outra coisa, são seres especiais. São A pessoas gente ainda especiais. não tem evolução, não tem inteligência, vamos falar assim. Qual a especialidade do seu filho? Tem uns matemática, outros desenho. Ele ainda é novinho, não? Então, é assim, seguindo nessa pergunta e no que você está falando. A melhor coisa que a gente pode encontrar nele é o hiperfoco. O hiperfoco, quando você tem aquilo, por exemplo, vou dar exemplos rápidos. Ó. A gente tem recentemente um campeão da MotoGP, autista nível 2 de suporte. Sim. Aquele que precisa ficar com alguém do lado. Uhum. Ninguém pega o cara na pista. É igual o exemplo que você deu da menina. Se tivesse sido trabalhado esse foco dela em futebol, em comentarista, ela poderia ser o maior comentarista de futebol do mundo. Exatamente. Você tá me entendendo? Exatamente. A Albert Einstein. Einstein. Entendeu? Doutor, me fala uma coisa, é verdade? Eu Elon ouvi Musk. falar, mas não tenho certeza. Que os autistas têm um número de neurônios maior? Essa parte eu não vou saber te responder cientificamente, não. Mas eu acho que o grande lance é como você vai desenvolver o neurônio. É como você vai desenvolver a plastia cerebral deles. E aí que são os problemas. Vejam bem que eu vou falar para vocês. Mesmo que eu acho também que o autismo pode ser a mudança da chave evolutiva da sociedade, Eu acho que é. a gente também pode ter uma pandemia de pessoas à margem da sociedade. Porque veja bem, eu tenho um hiperfoco em matemática. Você acha que o ensino médio público trabalha alguém que tem hiperfoco em matemática? Não. Não. Nivela todo mundo por baixo. Então, se você tem um hiperfoco e aprende de uma forma diferente, teoricamente você precisa ser tratado diferente. Você precisa estar com um processo para te evoluir naquilo ali. Não, ninguém é diferente. Fica todo mundo aqui, prova aí se você tirou 10, o outro tirou 0,
tanto faz. Então é basicamente assim. Aí, o hiperfoco ele pode ser tanto para uma coisa boa, quanto para uma coisa ruim. Agora vejam o que eu vou falar para vocês. Imagina um autista, com 12 anos de idade, 15 anos de idade, se deparar com cocaína. Cocaína. Por que a gente não usa droga? Porque a gente sabe que faz mal. Exato. A gente sabe que vicia. Exato. Isso foi um contexto social que foi desenvolvido em você. Uhum. Agora, se a gente não tem isso desenvolvido socialmente numa criança autista que tem hiperfoco, imagine eu usar cocaína e falar assim, tá doido, isso que é maravilhoso, vou usar 24 horas por dia. Você tá me entendendo? Uhum. Olha só o tamanho do problema que a gente está construindo. Sim. Se a gente não se preocupar agora, ser efetivo agora em ter diagnóstico precoce, acesso precoce a tratamento, cuidar das famílias que estão com as crianças, sabe? Porque as famílias adoecem. Exato, tá todo mundo ficando doente junto. Então olha só o tamanho do problema. Agora, se eu ajo diferente, se eu identifico isso o mais rápido possível, o que eu começo a fazer, pessoal? Eu começo a ter pessoas preparadas para mudar o mundo, para virar a chave, para conseguir fazer feitos que nós nem sonhávamos que poderiam ser feitos. Eu tenho certeza que ele consegue fazer. Agora, se a gente também não desenvolve essas crianças, não melhora a plastia cerebral delas, no processo evolutivo normal, a gente vai ter muita gente vulnerável. E aí eu falo para vocês, imagine daqui a 10 anos, um aumento da criminalidade, o aumento de morador de rua, o aumento de família destruída, pessoas que não produzem praticamente nada, simplesmente precisam de o Estado tomando conta dela. Quem vai pagar essa conta? Nós temos que pagar essa conta agora. Nós somos aqui de gerações diferentes. Nós somos de gerações diferentes. Mas essa conta é nossa agora. A nossa. Porque eu acabei de falar para vocês, o meu filho vai viver dentro da casa de vocês. Com neto, com filho, sabe? E aí? Quando é que a gente vai entender que a gente precisa estar se preparando ou precisa preparar as futuras gerações para que isso aconteça? Esse é o ponto-chave sobre o autismo. O autismo pode ser muito desenvolvido, mas o autismo pode ser um grande problema não trabalhado. Sim. E aí só aumenta o nível de suporte. E aí aumentando o nível de suporte, chegando no nível 3 de suporte, que é dependência praticamente total, como é que a gente vai conseguir virar a chave evolutiva da sociedade? E eu estou aqui pensando que a educação fundamental é de responsabilidade do município. Logo, deveria ter uma escola de suporte para essa educação fundamental. Uhum. Possivelmente no futuro vai ter, Regina. Sim. Mas você sabe o que a gente passou agora recentemente? A gente teve uma lei que tirou essas pessoas especiais dos ensinos especiais e jogou dentro da escola. Mas a gente não treinou professor, a gente não treinou terapeuta, a gente não treinou ninguém. Simplesmente, vamos lá, pessoal, todo mundo está incluso. Eu tenho muito medo dessa palavra inclusão, sabe? Eu também. Eu tenho muito medo. Porque não inclui ninguém. Muito medo. Que pena. Sério? Nossa, não. Não. Nossa, esse tema pode ir longe, né? Você deu uma aula. Uma aula. Então, olha só. O pessoal da técnica, me dá mais um minutinho, 2. Vou pedir para o doutor Valério fazer as considerações finais dele, porque diante de todo esse desafio que foi colocado para ele como pai, quais são as propostas que ele tem para isso? Eu acho que sim. Primeiro de tudo é você se importar. A partir do momento que você se importa, você vira a chave. Se você conseguir fazer o bem para uma pessoa, aquela pessoa vai replicar isso para outra pessoa. Mas quando eu falo de me importar, eu falo de uma forma até mais efetiva. Acho que a gente precisa realmente estar inserido nos poderes de decisão, sabe? Entrar na política, participar das tomadas de decisões políticas, participar das discussões reais. Mas não ficar só na discussão. Porque hoje o que eu mais vejo sobre o autismo é discussão. Mas eu não estou vendo efetivamente uma escola preparada para isso. Eu não estou vendo efetivamente clínicas estaduais, municipais, preparadas para isso. Então fica sempre uma margem, mas quando o mundo adora discutir o autismo. Mas eu acho que a gente tem que sair da bancada da discussão para começar a fazer as coisas acontecerem. Uma criança autista não pode tirar férias de 1 mês de terapia. Não. Ela não pode.
E aí as pessoas acham, não, férias de escola, de um mesinho, só, não, tem problema nenhum. Não pode. Um dia perdido de terapia altera com a resposta com os meus filhos no momento do desenvolvimento deles, sabe? Então acho que assim, a gente tem que se importar e se importar de verdade. Porque se a gente deixar as tomadas de decisões na mão de pessoas que não se importam realmente com isso, que não enxergam isso como uma coisa de evoluir a sociedade, Sim. a gente não tem nem direito de reclamar. E entender que Entendeu? essas pessoas têm hiperfocos Sim. e desenvolver esses hiperfocos e compreender esses hiperfocos, a gente não chega a lugar nenhum. A gente tinha muita coisa para conversar, e assim, a gente podia falar até da reforma do ensino médio que eu andei estudando, justamente eu fico estudando essas questões de educação para entender aonde o meu filho vai estar naquele momento para ele poder estar ganhando um benefício em relação àquilo ali. E eu dou um exemplo clássico, assim, Estados Unidos. Você vê às vezes uma pessoa que tem talento em futebol americano ser disputado pelas maiores faculdades dos Estados Unidos. E eles formam aquela pessoa socialmente, educacionalmente, economicamente e pegam o talento dela no esporte e muda a vida, sabe? Transforma. Quando eles veem outras pessoas, xadrez, sabe? São exemplos que a gente vê diariamente. Eles pegam aquela pessoa, treinam aquela pessoa, atletismo e por aí vai. Economia, eles desenvolvem os seus talentos. Nós estamos matando os nossos talentos, nivelando todo mundo por baixo. E não estou falando só de autista, não. Estou falando de pessoas típicas também, porque importa. Lembra que eu falei que meu filho vai conviver com o seu? Sim. Então importa. Quantidade de gente típica que a gente perde, talento de esporte, talento educacional, talento Para matemática. Exato. E quantidade de gente que a gente perde para as drogas, sabe, para tudo isso. Porque a pessoa não tem amparo e fica perdida. Ela vai mais fácil. Mais ela vai pro mais exatamente. fácil. Pronto, acabou. Aí acaba o jogo. Eu falei, é a luz do fim do uma túnel. pena do Valério, mas agora nós vamos ter que parar. Ai, meu Deus, não faça isso comigo. Valeu, meninas, foi top. Valeu, Foi valeu top demais. realmente. Muito bom. Doutor, Hoje não muito foi obrigada. um programa, hoje foi uma aula. Obrigado. Com certeza. Não, e o doutor tá falando aqui comigo, a minha cabeça vai viajando, né? Vai viajando. Aí quando ele falou xadrez, vocês viram no Netflix o Gambito da Rainha? Não vi ainda. Sensacional. E aquela menina atriz, a protagonista, ela é muito esquisita. Quem sabe o esquisito é um autista. Ela foi, aquilo é uma história verídica, né? Ela foi campeã Gambito da mundial. Rainha vale a pena assistir. Nossa, Isso dá mais lindíssimo. meia hora de programa, essa palavra aí. Lindíssimo. Gambito da Rainha. Você gostou desse programa? Porque a gente amou. Então, se você gostou, dá o seu like, comenta. Manda para aquela pessoa que você acha que é importante receber essas informações. Tá aí uma boa ação que você pode fazer, tá bom? Se inscreve aqui no programa. Sim! Vai lá nas notificações e clica para que você sempre receba os novos episódios, tá bom? Os nossos agradecimentos especiais ao Hospital Evangélico e ao Galpão Móveis, por todo o carinho, todo o apoio que nos dá aqui. Até o próximo Entre Elas, com certeza.